De volta para uma conversa de peso com o senhor Paulo Henrique Kern. A gente conversava lá e eu provocava o senhor antes do intervalo, né? E Sim. essas ruas que ficam mudando de nome, né? A gente viveu um caso recentemente em Porto Alegre, né, onde foi aprovado pela Câmara Municipal a troca de Castelo Branco, que todo mundo chama de Castelo Branco, para a Avenida da Legalidade e da Democracia. Exato. E aqui em Novo Hamburgo me parece que o vereador Betinho também propôs a mudança presidente Costa e Silva. Da Costa e Silva. Né? O que o senhor acha? Como é que o senhor vê essas mudanças que o legislador propõe? Eu acho que não deve mudar nome de rua. Eu acho que não. Em primeiro lugar, cria um problema até para as empresas que se estabelecem na. É uma questão é muito subjetivo isso. Eu praticamente não. Todos nós, assim, temos assim um pé atrás com relação ao governo militar, com a Silva, a AI-5, aquela coisa. Eu acho que não é por aí. E, inclusive, para mudar um nome de rua, tem que ter concordância de 75% dos moradores, não é por aí. E isso foi, eu acho, o entrave, né? Os moradores têm que concordar. 75% têm que concordar com isso. Não, não pode mudar o nome da rua. Que as pessoas vibrem com isso. Né? Não é a prioridade para a gente. Eu, particularmente, sou contra a mudança de nome de rua. Acho que não deve Independente da proposta do vereador Betinho, que faz um belo trabalho, é o tipo de coisa que não é prioridade para a população escolher o nome da sua rua. É uma opinião muito pessoal minha, né? Cada um tem seu... Isso aí, uma coisa que... Essa Novo Hamburgo que o senhor enxerga hoje, que o senhor também catalogou nessa terceira edição de Ruas e Praças de Novo Hamburgo, Quem é Quem, ela mudou muito lá de 70 e tantos anos atrás? A cidade em si? Certamente, né? Pelo próprio crescimento populacional, né? O senhor se reconhece dentro dessa cidade? Olha, a cidade, digamos assim, claro que, em primeiro lugar, se verticalizou muito, né? Novo Hamburgo é um mar de edifícios hoje, né? Cada vez mais difícil o trânsito, né? Essa questão de segurança, né? Que é geral no Brasil, não é Novo Hamburgo só. Então, claro, mas mudou muito substancialmente, em todos os aspectos, né? Mas manteve ainda assim Novo Hamburgo, pelo menos esse aspecto cultural, assim, isso aqui Novo Hamburgo é muito forte, comunitário também. É uma cidade que enaltece e louva muito assim, feitos comunitários. Isso aí eu acho que é uma característica de Novo Hamburgo, né? O senhor nasceu numa rua Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, no centro da cidade. Já era Bento Gonçalves? Já era Bento Gonçalves. Tomava banho no arroio Luiz Raul, que já era Arroio Preto, o senhor me dizia, olha, mas para lá da Praça do Papelão. Para lá da Praça do Papelão até dava para tomar banho, mas daí para baixo, aí começou ali já começou a poluição, né? E tinha muito curtume de Novo Hamburgo. O que tinha de curtume de Novo Hamburgo, antigamente, era assim, dezenas de curtumes. E a cultura, não né? tem Todo mais. mundo jogava direto no no arroio. arroio. Por isso que era arroio preto, né? Sim. É preto, mas agora é fétida, preta. Não dá para tomar banho. Nós tínhamos ali abaixo da rua. Agora, como? Abaixo da rua Pedro da rua Bento Gonçalves, nós tínhamos a Rua da República ali. Sim, mas aí mudou de novo. A Rua da República, agora eu não me lembro bem qual é que era. Era Joaquim Nabuco? Bom, Joaquim Nabuco era 11 de novembro, isso eu sei. A 11 de novembro passou a ser Joaquim Nabuco. E a Pedro Adams Filho, qual nome tinha? A Pedro Adams Filho. A Pedro Adams Filho era Pedro Adams Filho. A praça no centro ali, a Praça do Imigrante, chamava-se 14 de Julho. Depois passou a ser Praça do Imigrante. E eu acho uma homenagem muito justa à nossa rua principal, né? Porque realmente quem trouxe instalou a primeira fábrica de calçados em Novo Hamburgo foi Pedro Adams Filho. Uma homenagem justíssima. Estou me contando que o senhor foi contador, por conta do seu pai, que também trabalhava com contabilidade. Não, meu pai trabalhava em contabilidade. Com os livros ali, inclusive escritório, na fábrica, na Adams. Não, ele começou a trabalhar na Adams, né? Durante um tempo, ele era solteiro ainda na época. Né? Depois trabalhou numa firma que chamava-se Luiz Dersch. Era um curtume, né? Fazia um curtição com pele de ovelhas, a especialidade dele. É onde hoje é o curtume Pousada. É o único prédio que funciona como curtume ainda, eu acho, é isso aí, porque o resto foi tudo.
Eu tenho curiosidade em relação a uma série de ruas da nossa cidade. Sim, claro. E eu queria perguntar para o senhor alguma delas. Alguma. Se eu puder responder, porque às vezes eu não me lembro também, tem que consultar. Né? Bom, eu moro próximo da Praça do Triângulo. Ah, sim. Que não é Praça do Triângulo, né? Adolfo Jäger. Adolfo Jäger, quer dizer... Uma pessoa de muita importância para a cidade, Curtume, Adolfo Jäger, Curtume. Mas como é curiosa essa questão das pessoas insistirem no nome que não é o nome da praça realmente, né? Às vezes o legislador vai e coloca um nome e as pessoas... O nome fica... É Porto Alegre, Rua da Praia, né? A gente fala mais de Rua da Praia que Rua dos Andrades, né? Praça da Alfândega, pô, nem eu não me lembro qual é o nome do Praça da Alfândega, sei lá. E vai por aí a faquinha, é a mesma coisa. Eu comento sobre isso no livro, esses nomes simples deviam permanecer. A Praça do Imigrante, que era 14 de julho... Mas aí não, a Imigrante estava lá, tudo bem. Mas nós temos a Praça da Bandeira, por exemplo. Quanto a gente chama ela de... Quantos ainda chamam ela de Praça das Pombas? Não, eu acho que não chamam mais. Mas Praça das Pombas? A Praça do Imigrante de Praça das Pombas, por causa do pombal que tinha ali, né? Pois é, mas é a Praça do Imigrante. Do Imigrante, ficou, Você vai falar da Praça da Bandeira? A Praça da Bandeira, por exemplo, que bom que mantiveram o nome Praça da Bandeira, certo. Eu acho legal. Para que mudar o nome? Deixa a Praça da Bandeira, se hasteavam bandeiras, aí tinha uns mastros ali. A prefeitura, segundo prédio da prefeitura, ficava ali próximo, né? Mas antes disso era a Praça da Bandeira, na frente tinha onde a biblioteca hoje, ali antes era um colégio, né? O senhor lembrou da Pedro Adams Filho, né? Claro. Que é a maior avenida, não sei se é a maior avenida, mas é enorme, né? Mais extensa. E que é o nome, talvez, do nosso hamburguense mais ilustre, o pai da, talvez, da indústria calçadista. Começou com a indústria de calçados, né? Que deu toda essa pujança para a cidade, né? E paralelo a ela, a gente tem a 1º de março. Que é 1º de março? A 1º de março é o final da Revolução o final da Guerra do Paraguai. Pelo menos pode ter mais eventos nessa data, mas o evento pelo qual é homenageado é isso. Mas será que quando se deu esse nome se imaginava o tamanho, a proporção que ia ter essa rua? Talvez não, né? Porque ela foi crescendo também, né? Pois é. As ruas eram pequenas, terminavam logo ali, depois foram se estendendo, né? Hoje é uma rua importantíssima, né? A avenida, passa um nome que fala muito pouco para nós no dia a dia. Né? Como? Um nome que fala muito pouco para nós no dia a dia. Pouco, Mas isso é muito comum, esses nomes de datas assim e tal. Eu gostaria que o senhor me perguntasse alguma coisa. Se o senhor não perguntar, eu quero fazer um comentário com respeito a 2 nomes de rua. Eu pontuei elas aqui, que são 2 coisas que me parece que existe uma dicotomia entre o certo e o errado e como as pessoas chamam e como a própria rua tem um nome diferente do que era o objetivo do legislador, né? A Marquês de Souza não é Marquês de Souza. Não é Marquês de Souza. Em todas as placas, eu percorri agora recentemente a rua, todas as placas estão acentinho em cima do E. Não tem, não é Marquês. O cara ele não era o Marquês. Marquês, nem Conde, nem coisa nenhuma, nem nada, ele não era. Marquês de Souza Manuel Marques de Souza, é nome de 3 personalidades ilustres do Rio Grande do Sul em ascendência direta. Pai, filho e neto, certo? Manuel Marques de Souza. Agora, deram só Marques de Souza, deixaram o Manuel fora, tudo bem, deixaram fora. Mas se botasse Manuel, tu não saberias qual dos 3 Manuéis Marques de Souza é homenageado. Certo. E o mesmo caso é a Vidal Brasil. Aí é um erro erro mais grave, hein? Um erro gritante. Não é Vidal Brasil, é Vital, com T. Existe uma rua que chama-se Vidal de Negreiros, que foi, olha, lá na expulsão dos holandeses, Vidal de Negreiros. Mas Vidal de Negreiros é um cara, mas Vital Brasil não pode. Eu me nego a botar... Essa aqui eu me neguei a botar o nome que é oficial. O oficial é Vidal, não tem, mas eu me neguei a botar. Pois existe até um Instituto Vital Brasil. Sim. Foi o cara que criou o Butantan. Meu Deus do céu, como é que não dá para botar Vidal? Eu me rebelo. E você já pensou em levar adiante essa crítica à Câmara de Vereadores, por exemplo? Bom, eu comentei já com pessoas e tal. Essa é uma correção histórica. Mas eu acho que é pertinente feito, fazer. Né? Mas aí é que está mudar nome, chega naquela coisa que eu falei antes, né? É complicado. Vai cair no bolso da gente. Vai mudar o nome. Tá bem.
Eu acho que extraoficialmente a gente passa a denominá-la de Vital, mas sei lá, mas oficialmente não tem como dar. A gente tem um outro vulto da nossa cidade, que é Jacó Cre Filho. Mas me parece que o mais importante não foi o filho, foi o neto, foi o filho dele. O neto que veio a ser o primeiro intendente do município, né? Que depois fizeram uma votação e ficou o Leopoldo Petri. Mas o que é homenageado com o nome de rua é o pai do neto, né? O filho, né? Digamos, Jacó que era filho, esse é o nome de rua. Está lá, Jacó que era filho, fazer o quê? Lá na Rondônia. Lá na Rondônia. Tem uma rua que particularmente me interessa saber, porque acho curioso, ela é a maior rua do bairro Boa Saúde, é isso que o senhor falou recentemente, é a rua de entrada, na verdade, da Boa Saúde, que é Pedro Quaresma da Silva. Né? O senhor lembra quem é que foi o Pedro Quaresma? Olha, o Pedro Quaresma, ele é morador do bairro Boa Saúde, ele era um líder comunitário lá, fez bastante melhorias no bairro, ele participou de mutirões para a melhoria do bairro, pertencia a entidades, se não me falha a memória, associações comunitárias, círculos de pais e mestres, APPs, coisa desse tipo. Teria que dar mais um detalhe, mas é isso aí. Basicamente é isso. Anexado a Novo Hamburgo, pertencia Ele pertencia a São Leopoldo. A São Leopoldo e anexado a Novo Hamburgo. Anexado a Novo Hamburgo. A gente tem muito problema de logradouros na zona rural da cidade? Problemas em que sentido? De demarcar esses logradouros, de botar a plaquinha de rua lá, muita rua que não tem a demarcação. Eu não tenho percorrido assim muito a periferia da cidade para lhe dar uma resposta quanto a esse aspecto. Porque no centro a gente tem tudo bonitinho ali, né? O Novo Hamburgo até que não é das piores cidades não, porque muitas vezes eu por curiosidade, olho assim, quando estou mais longe, nos bairros mais afastados, e vejo ali que tem uma plaquinha ali. Normalmente tem, né? Como em muitas cidades não tem, aliás. Que Porto Alegre mesmo, às vezes é terrível, né? Saber onde a gente está andando. Tu não sabe onde tu está, cara. O senhor gosta muito de viajar, percebe esse problema em outros lugares também? Eu gosto de viajar, sim, mas eu coloquei, conversando assim sobre isso, eu gosto de viajar, assim, mas, digamos assim, não é essa coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de viajar mais. Eu gosto muito de banho de mar, gosto de praia, litoral. E aqui não tem, né? Vou fazer o quê? A gente precisa trazer a praia mais pertinho de Novo Hamburgo. Devia, né? E quando o senhor vai passear, o senhor percebe? Fica olhando para essas coisas? Eu sempre, nos meus passeios, prefiro litoral. É claro que não é só isso, né? Mas fica olhando para as ruas para ver se tem plaquinha de rua também? Tem essa curiosidade em outros lugares? Já é um vício, né? É? Já é um vício, né? É verdade? Não, às vezes sim, às vezes não. Sei não. Eu me lembro quando era pequeno que eu olhava as ruas e dizia, mas como é que aqui tem uma rua que Novo Hamburgo também tem o mesmo nome de rua? Pois né? É isso aí, né? Isso acontece naturalmente, né? Certo. O senhor falou que gosta muito de banho de mar e é compreensível que numa cidade como Novo Hamburgo a gente não tem essa facilidade toda, né? As pessoas que queiram saber um pouco mais da nossa história, quando é que vão poder ter acesso a ela? Esse livro já está chegando nas livrarias de Novo Hamburgo? Vai chegar a próxima semana. Eu estou aguardando um pouquinho, porque o lançamento do livro com sessão de autógrafos vai ser no próxima quinta-feira, agora, dia 16, às 18h30, na Feira do Livro. Tá? Então, estou segurando um pouquinho então, para... Na verdade, amanhã. Nós estamos gravando na sexta-feira. A feira começa hoje, né? Oficialmente começa hoje. O programa vai ao ar na quarta-feira à noite, um dia antes do senhor estar fazendo a sua Esse programa que nós estamos fazendo agora? Exatamente. Ele não é direto agora? Não, ele vai exatamente ao ar naquela quarta-feira. Ótimo, isso é muito bom. Então amanhã, né? No caso, amanhã à tarde, as pessoas podem estar lá na Feira do Livro até já lhe agradeço. Para acompanhar. É muito importante, até melhor na próxima ao lançamento, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Paulo Henrique Kern, o livro tem 344 páginas, né? Contando a história das principais, de todas as ruas de Novo Hamburgo, mas principalmente nominando as pessoas que dão nome, reverenciando as pessoas que dão nome às ruas mais do que objetos, ou rios, ou qualquer outra coisa, né?
Então, a partir de amanhã, na Feira de Livro, a aba aqui é do Carlos Mosmo, secretário municipal de Cultura, né? Essa é a terceira edição, revisada e ampliada. O senhor me falava que para essa rua acresceram em torno de 200 novas... Para essa edição acresceram em torno de 200 novos logradouros. 212 novos logradouros, entre ruas e praças, né? É importante a gente destacar o apoio, né, dessa terceira edição, que é da Agrícola do Vale, Farmácia Hamburguesa, Instituição Evangélica, Mecânica Jocap, Primeiro Tabelionato Fischer, Tinta e Cor, Tudo Imobiliário e Universidade Fevale. E aqui o senhor faz um agradecimento algumas pessoas, né? às pessoas jurídicas relacionadas na página anterior, pelo apreciável apoio, Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo pela orientação no encaminhamento logístico, e pessoas que, de alguma forma, incentivaram. Ariadne Decker, Carlos Mosmo, Celso Eduardo Stark, Luiz Jacinto, Marcelo Volksgergen, Martin Hertzberend, Sérgio da Costa Franco. Muito bem. O Sérgio da Costa Franco foi o apresentador do trabalho. Né? Ah, foi ele que fez a apresentação do... Quer virar aí para ver? Apresentação, ó. Ah, perfeito. Uhum. O historiador... Aqui. Sérgio da Costa Franco faz aqui na página 11 a apresentação do livro. Aliás, muito boa a apresentação. Muito bem. Fica o convite para que as pessoas adquiram, tenham em casa esse guia para saberem um pouquinho mais, talvez até da rua aonde moram mesmo. Né? Seu Paulo Henrique, muito obrigado pela participação do senhor, pela sua presença, por estar contando um pouquinho mais da sua história e da história desse livro aí que fala da nossa cidade, que a gente gosta tanto. Muito bom. Grande prazer. Conversa de peso de hoje fica por aqui. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.